Graças a paz, meus irmãos. Bom dia, se você for ver de dia, boa tarde, se for ver de tarde, boa noite, se você for ver à noite. Muito feliz de estar aqui com vocês, é uma satisfação enorme, em meio a essa pandemia, esse distanciamento nosso, mas graças a Deus nos concedeu essa ferramenta que é a internet, que é o celular, para que a gente venha a compartilhar o ensinamento bíblico com toda a igreja. Confesso que estou com muita saudade dos irmãos, muita saudade de toda a igreja, dos momentos de comunhão, mas creio que em breve nós estaremos juntos para honrar e glorificar o nosso Senhor de forma conjunta. Meus irmãos, nós estamos aqui para dar continuidade na nossa escola bíblica dominical, no que se diz respeito à lição de número 8, que fala sobre o ser de Cristo, a identidade e as atribuições de Jesus Cristo. O professor Edilson, domingo passado, iniciou essa lição, e se você ainda não viu, você pode procurar no canal da igreja, você vai ver professor Edilson, e você vai ver a primeira lição com ele. Ele já expôs aqui sobre o testemunho dado pelas Escrituras a respeito de Cristo e o testemunho dado por João Batista a respeito de Cristo. E hoje nós vamos ver mais 3 pontos, encerrando a lição de número 8 da revista Ser Discípulo. Ela tem abençoado de forma ricamente os jovens, os adultos. Espero que você também seja ricamente abençoado. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta a fazer, você pode encaminhar para a gente pelo WhatsApp, pelo canal aí da igreja, pelas redes sociais da igreja. Na medida do possível, nós iremos tirar a sua dúvida. Amém? Então vamos iniciar, dar continuidade, na verdade, nessa lição. E agora nós vamos falar sobre o testemunho das obras, sinais, milagres. Jesus também deu testemunho da sua pessoa, de quem ele era, através de obras, sinais e milagres. Primeiramente, a gente precisa também definir o que é testemunho. E o que é um testemunho? É uma afirmação fundamentada, o depoimento prestado por alguém que declara ter presenciado um episódio. E o que é milagre? Milagre é um evento fora do comum e que não pode ser explicado com base no conhecimento científico disponível ou qualquer evidência de intervenção divina na vida dos homens. Você é conhecedor e eu sou conhecedor que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, fez grandes maravilhas e grandes milagres aqui. É isso que a gente vai ver um pouquinho aqui nessa aula. A gente vai ver que Jesus se apresenta como um operador de milagres, de maravilhas, para que o povo reconheça que Ele é Deus. Amém? Existe um historiador que, quando ele foi comentar o Evangelho de Marcos, ele disse a seguinte frase: é difícil achar qualquer grão não milagroso no Evangelho. Ele diz que dos 600 e poucos versículos que existem no Evangelho de Marcos, 209, 210 versículos falam sobre os milagres de Jesus. Vejam que muitas coisas fez Jesus quando esteve aqui na terra. E a gente vai ver por que ele fez, para que ele fez essas maravilhas. Amém? Meus irmãos, Jesus não só pregou a chegada do reino de Deus, como também demonstrou, através do ministério de cura, a expulsão de demônios e outros milagres. Isso a gente vê lá em Mateus 4, versículo 23, tá? A minha Bíblia é uma Bíblia em NVI, então ela pode ser um pouquinho diferente da versão dos irmãos, mas no mais é quase a mesma coisa. Diz o seguinte, Mateus 4, 23: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus, quando esteve aqui na terra, curou, sarou pessoas, fez pessoas que eram cegas ver, pessoas que eram coxas andar. Tudo isso Jesus Cristo fez quando esteve aqui na terra para demonstrar
a sua identidade. Continuando, Jesus também deu aos seus discípulos autoridade para realizar essas operações, como sinal e demonstração que o reino estava próximo. Veja bem, Jesus não apenas fazia essas obras e milagres, mas também concedeu a autoridade para que os seus discípulos também fizessem a mesma coisa. Veja como esse Jesus é poderoso. Nós podemos ver isso lá em Mateus 10, versículo 7, que diz o seguinte: por onde forem, isso era Jesus falando aos seus discípulos, por onde forem, pregue esta mensagem: o reino do céu está próximo. Amém? Estes sinais evidenciaram a chegada do reino e a vitória sobre Satanás. Que maravilha, né? Meus irmãos, quando a gente também vai estudar a história bíblica, nós vemos, através da palavra de Deus, que os momentos chaves na história, quando havia um avanço significativo nos propósitos redentores de Deus, sempre nós encontramos sinais extraordinários, coisas que nós não conseguimos explicar aos olhos humanos. Você, com certeza, já teve momentos, experiências ao meditar a palavra de Deus, onde você viu o poder milagroso de Deus. E esse acontecimento teve que ocorrer para que Jesus fosse evidenciado na sua época. Um desses pequenos exemplos, irmãos, eu posso dar para vocês de coisas extraordinárias que aconteceram, foi o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos do Senhor e eles fizeram maravilhas, falaram em outras línguas. Isso vocês podem acompanhar lá em Atos capítulo 2, um texto muito conhecido da igreja, e esse testemunho fala muito para a igreja nos dias de hoje, fala dos poderes e do extraordinário que Jesus tinha um poder e tem um poder ainda para fazer nos dias de hoje. Se você for ver o capítulo 2 de Atos, ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Mas eu quero chamar a atenção para alguns versículos. O primeiro é o 14, que diz assim: então Pedro levantou com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. O verso 22 diz o seguinte: israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Também nós vamos ver o verso de número 41, que fecha o capítulo 2, que diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Algo extraordinário aconteceu naquela época com a igreja primitiva, para que o reino de Deus desse uma saltada naquele tempo, para que o nome de Jesus Cristo fosse elevado. Nós vemos aqui que Pedro testemunha que aquilo estava acontecendo, a descida do Pentecostes, ao Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, ocorria para que se cumprisse as Escrituras. E naquele dia, algo extraordinário aconteceu. Quase 3.000 pessoas, ou 3.000 pessoas ou mais, foram acrescidas à Igreja de Deus. Então, em momentos críticos, em momentos chave da história, nós vemos o poder de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, mas para que isso acontece? Por que dos sinais, dos milagres? Qual é o motivo? Qual o objetivo? Qual o escopo disso? É para que todos soubessem que Yahvé é o Deus verdadeiro e o glorificasse. Através dos feitos maravilhosos, o povo cria que Jesus era o enviado de Deus, e com isso eles glorificavam a Deus pela chegada do Messias na sua época. Portanto, meus irmãos,
os milagres servem a um propósito missionário. Eles dirigem-se ao mundo com a finalidade de chamá-los para glorificar a Deus. Esses são os propósitos dos milagres. Qualquer outra coisa, meus irmãos, que vocês verem, que fale de milagres, de sinais, de maravilhas, que não seja para glorificar a Deus, não é bíblico. Qualquer coisa ligada a homens, para glorificar homens, para exaltar igrejas, não vem e não parte de Deus. Os milagres, os sinais e obras do Senhor Jesus Cristo foram usadas única e exclusivamente, e são usadas única e exclusivamente hoje para glorificar a Deus. Fique atento em relação a isso. Meus irmãos, nos evangelhos registra-se 35 milagres atribuídos a Jesus. E aí eu quero destacar com vocês, entre essa série de milagres, quando Jesus acalmou a tempestade. Isso está lá em Marcos, abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, esse é apenas um dos milagres que Jesus realizou no seu tempo. Ele tinha e tem poder, ainda hoje, para acalmar águas, mares e situações diversas. Essa passagem, esse milagre, ele retrata muito bem o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Em meio a essa pandemia, essa série de coisas que nós enfrentamos, muitas pessoas se apegam desesperadas com as ondas da vida, com as tribulações, com as dificuldades da vida, e chegam a culpar outras pessoas: a culpa é sua, disse aquilo outro. Chegam a perguntar a Jesus: por que nós estamos passando por isso? Mas na verdade, meus irmãos, Cristo sempre esteve no controle de tudo. Na sua época ele estava no controle daquele barco, e ainda hoje ele está no controle da nossa vida. Tenha mais fé, confie mais em Jesus, que com certeza ele não vai te decepcionar. Confie nele. Meus irmãos, agora indo para outro ponto que fala do testemunho de Deus, o Pai. O que Deus, o Pai, fala de Jesus, o Filho? O que ele fala? Muitas coisas. Primeiro, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1, verso 33. João, capítulo 1, verso 33, diz o seguinte: eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Lá em João 3,17 também diz o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Meus irmãos, aqui a gente vê apenas alguns dos versículos que retratam o testemunho de Deus, ou falam por Deus que Jesus é o Filho de Deus, e autenticam, todas essas verdades. Nós vemos aqui que João autentica todos esses acontecimentos. Quando Jesus vai ser batizado, então ele confessa, ele fala aos seus discípulos que aquele
era quem ele já estava apresentando, anunciando. Amém? Olha só, meus irmãos, o Antigo Testamento ele prega o termo Filho de Deus em um sentido amplo, cuja melhor tradução talvez seja aquele que pertence a Deus. Esse termo também ele era aplicado por Deus ao se designar ao povo de Israel e também ao se designar a Davi e os seus sucessores, tá bom? E no Novo Testamento, Jesus é compreendido como Filho de Deus, especialmente por Paulo e o escritor de Hebreus. Paulo, por exemplo, afirma que Jesus havia sido designado Filho de Deus devido à sua ressurreição. Isso nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, verso 10, que diz o seguinte: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, aqui Paulo, ao escrever sua carta aos Tessalonicenses, ele fala que Jesus é o Filho de Deus devido à sua ressurreição. O apóstolo usa o termo Filho de Deus tanto em relação a Jesus como em relação aos cristãos. Mas Paulo ele traça uma distinção importante entre o Filho de Deus e os filhos de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Os cristãos são os filhos de Deus por adoção, enquanto Cristo é o Filho de Deus, o unigênito, o único gerado. Isso nós vemos lá em Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós, os cristãos hoje, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos. Aqui já está falando de Jesus. Amém? Meus irmãos, o Evangelho de João também fala um pouquinho sobre isso, né? E também ele faz a referência a Jesus como sendo o Filho de Deus. Estabelece também uma diferença entre o termo Filho para Jesus, quanto o termo mais genérico Filhos, que tende a se aplicar aos cristãos. Vamos ver lá em João, capítulo 1, verso 34. João, capítulo 1, verso 34, diz o seguinte: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Este quem? Jesus. O verso 49 diz o seguinte: então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Em João 3,16, que é um versículo muito conhecido, diz o seguinte: porque Deus tanto amou que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também em João capítulo 11, verso 4 diz o seguinte: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Então, nós conseguimos acompanhar através dessas passagens que também testificam que Jesus é o Filho de Deus. Deus dá testemunho de que Jesus é o seu Filho amado, aquele enviado para salvar o mundo. Amém? Glória a Deus por isso. Continuando, meus irmãos, para a maioria dos estudiosos cristãos, o termo Filho do homem é compatível com o termo Filho de Deus. Por quê? Porque é uma afirmação da humanidade de Cristo, assim como o termo Filho de Deus é uma afirmação complementar da sua divindade. O testemunho de Deus a respeito de Jesus é muito importante também, pois Cristo é considerado como aquele em quem Deus se revela de uma maneira particular, específica e singular. Amém? Por fim, aqui, vamos ver lá o que diz em João, capítulo 1, verso 1 seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus.
O verso 14 do capítulo 1 diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós somos abençoados com a palavra de Deus, que nos ensina e nos dá todo o caminho para que a gente reconheça que Jesus é o Filho de Deus, o Criador, e eles e o Espírito Santo são uma só pessoa. Isso, meus irmãos, impacta muito a nossa vida, porque às vezes nós não damos a importância necessária ao poder de Deus, ao poder do seu Filho Jesus Cristo. Nós não o reconhecemos como um ser criador de todas as coisas. Nós, como discípulos do Senhor, nós temos que nos submeter à sua palavra, o reconhecendo como esse Deus maravilhoso, Criador, que enviou o seu Filho para que nos desse vida. Amém? O outro ponto, e o último ponto, fala de Jesus Cristo, o testemunho de Jesus Cristo a respeito de si próprio. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 5. João, capítulo 5, verso 31 a 34, que diz o seguinte: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Qual era o objetivo de Jesus Cristo? Dar o seu próprio testemunho. Qual era o objetivo? O que Jesus queria com isso? Você sabia que na época de Jesus existiam muitas pessoas, fariseus entre outros, que gostavam de se exaltar, ensinavam coisas e não cumpriam. E Jesus veio na contracultura daquele mundo e inaugurou um novo reino, não apenas de palavras, mas de prática, porque tudo que Jesus ensinava. Meus irmãos, embora Jesus tenha dado a entender que seu testemunho acerca de si próprio não seria válido, ele fez isso ao longo dos evangelhos. E o propósito disso, meus irmãos, é de fazer que a humanidade seja salva. O grande propósito disso era que Jesus pretendia que a humanidade seja salva. Esse é o grande propósito. Veja que Jesus, ao inaugurar o seu reino na sua época, ele anda na contramão do que aquelas pessoas faziam. O objetivo dele testemunhar, usar as palavras para anunciar quem ele era para que aquelas pessoas fossem salvas, e fossem salvas ainda hoje. Na Bíblia não há registro de Jesus dizendo, palavra por palavra, eu sou Deus. Entretanto, isto não significa que ele não tenha afirmado ser Deus. Como exemplo, tome as palavras de Jesus em João 10:30, que ele diz, eu e o Pai somos um. Você pode abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 10, verso 30, tem um versículo bem curtinho, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus é Deus. Amém? Em João 1 diz que o verbo era Deus. João 1,14 diz que o verbo se fez carne. Isso claramente indica que Jesus é Deus em carne. Atos 20 e 28 nos diz que assim, cuidem vocês mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Meus irmãos, vamos ler isso de novo, para que a gente venha entender e compreender de maneira exata. Abra sua Bíblia lá em Atos 20 e 28. Vamos ler. Atos 20 e 28. Diz o seguinte, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos,
para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Ele quem? Quem Ele comprou com o seu próprio sangue? Quem realizou esse feito? Quem comprou a igreja com o seu próprio sangue? Jesus Cristo, que é Deus. Vocês conseguem entender as coisas? Vocês conseguem agora, igreja, entender o esforço que Deus, através de Jesus Cristo, que é Ele, fez para que hoje eu e você tivéssemos paz com Ele? Você consegue enxergar isso? Deus usou todos os recursos para se aproximar de você, para se aproximar de nós, para nos fazer discípulos e fazer com que a gente faça outros discípulos. Por isso que é interessantíssimo nós conhecermos Jesus Cristo na sua essência, conhecermos quem é Jesus Cristo, quem é Deus, o que eles realizaram para que eu e você hoje fôssemos uma igreja, tivéssemos a oportunidade de desfrutar da comunhão em Cristo Jesus, de fazermos parte do seu corpo, desempenharmos funções dentro do seu corpo. Vocês conseguem enxergar? Só o tamanho, um amor que nós não conseguimos mensurar, nem qualificá-lo, nem dizer o quanto esse amor é grande. O amor de Deus para conosco. Pense sobre isso. Medite sobre isso. A razão mais importante para Jesus ser Deus é que, se Ele não fosse, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelos pecados do mundo inteiro. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 2. Diz o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. A morte de Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados, a propiciação pelo pecado, é capaz de cobrir os pecados do mundo inteiro, desde que aquele reconheça, as pessoas, o indivíduo reconheça Jesus como Senhor, através da fé em Cristo Jesus, e assim confessem Cristo com as suas bocas. A morte de Jesus Cristo, sacrificial, ela tem o poder de cobrir os pecados do mundo inteiro. Veja como grandiosa essa obra para nos alcançar. Meus irmãos, Jesus Cristo, portanto, é Deus e deve ser adorado. Há muitos outros versículos também em passagens das Escrituras que demonstram que Jesus é Deus. Então, se até hoje você ainda não tinha imaginado, ou se você ainda não tinha compreendido na essência que Jesus é Deus, pegue sua Bíblia, anote esses versículos que nós já falamos aqui, nos procure no WhatsApp, nas redes sociais da igreja. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você pode fazer isso hoje. Você acabou de conhecer um Jesus tão maravilhoso, tão bondoso, Criador dos céus e da terra, que tem o poder, meus irmãos, para acalmar as tribulações, as ondas que tentam contra o seu coração, contra a sua vida. Ele tem esse poder. Basta que você descanse nele. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, os discípulos de Cristo são inevitavelmente adoradores. Nós somos adoradores de Cristo. Não tem como nós nos separarmos dessa ideia. Como está a sua adoração a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus maravilhoso? Você tem honrado Ele com todo o seu ser, com todo a sua vontade, o seu querer? Veja tão grande amor que Ele teve por todos nós. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, para concluir, durante essa semana, meu irmão, separe um tempo significativo, medite na palavra de Deus, pegue esse estudo, pegue
a esses versículos que nós lemos agora há pouco, né, esse material, você pode nos procurar, nós iremos enviar para você. E de posse desse material, de posse dessas passagens, de posse de tudo que você viu aqui hoje, faça uma pergunta para Deus. Qual das dimensões acerca da identidade de Jesus Cristo precisa ser aprofundado na sua vida e na sua consciência? O que você precisa aprofundar para que você tenha em essência e conheça em essência, né, Jesus Cristo? O que você precisa melhorar? Converse com Jesus. Fale para Ele: Senhor, eu preciso te conhecer mais. A Tua palavra acabou de me ensinar que Tu és Deus. Tu és maravilhoso. Tu operou muitos milagres para que o Teu nome fosse glorificado. Tu me escolheu para que eu, como Teu discípulo, te glorificasse o Teu nome. Faça isso. Meus irmãos, tente pensar com carinho em quem Jesus Cristo é para você. Quem Jesus Cristo é para você? Você consegue conceituar? Você consegue dizer quem Jesus Cristo é para você? Faça essa confissão agora na sua casa. Anote num papel, leia, distribua, escreva na rede social, no WhatsApp. Quem Jesus Cristo é para você? Glorifique o nome dele. Porque nós vemos através aqui dos testemunhos sobre a identidade de Jesus. Ele é um Deus maravilhoso. Meus irmãos, que a paz e a misericórdia do Senhor sejam estendidas na vida de vocês. Que a igreja do Senhor seja ricamente abençoada. Todos vocês estão nas minhas orações. Espero em breve estar com os irmãos juntos no nosso café da manhã no IBD, nos cultos, nas programações, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Por fim, meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz: quer comardes, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. O que você tem feito para a glória de Deus? Aproveite esses momentos de isolamento que você está tendo com a sua família. Reúna, faça os cultos da média. Faça tudo para a glória de Deus. Um grande abraço a todos. Amém.